Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar do Rerenit. Meu nome é Rafael Gontijo, sou gestor de novos negócios aqui do Rerenit e é sempre um prazer estar com você nesses encontros. Hoje a gente vai falar sobre retrabalho, é um vídeo super rápido, mas dando algumas dicas de como gerenciar as refações aí da sua empresa. Todo mundo sabe que retrabalho e refações ele é um problema muito grande em qualquer fluxo. Uma vez que esse vai e volta de toda hora ficar refazendo o negócio, pode prejudicar a tua entrega, pode prejudicar o valor que você cria com o cliente e pode prejudicar muito o teu financeiro. Por quê? Você faz um planejamento de quanto aquele cliente, aquela conta vai trazer para você, no caso de uma agência, por exemplo, de rentabilidade, né, de que ela vai te pagar aquele valor, e no final você não tem nenhuma sensação de você estar tendo ganho ou prejuízo com aquela conta, porque nesse projeto, ao longo do tempo, ele sofreu tantas modificações e tantas alterações que no final você acha que trabalhou mais e ganhou menos do que para conseguir chegar no que o cliente queria. E isso hoje tem que ser gerenciado. Você precisa medir o quanto que você investe, né, para cada cliente somente em refações, e aí ir um pouquinho além. Essas refações, esse retrabalho, ele está sendo gerado porque o cliente pediu ou porque a nossa equipe, né, internamente, a gente está tendo problemas com briefing, ou problemas no fluxo, ou na qualidade do que está sendo prestado, e aí por causa disso está me tornando mais caro esse projeto. Então, com o Rerenit é um lugar onde você vai conseguir gerenciar esse retrabalho, mensurar isso de uma forma comparativa em meses, ao ano ou por semanas, para a gente começar então a ter uma visão mais estratégica para esse custo e reduzir com certeza esse retrabalho, né? Ou melhor, se for ter muito retrabalho, porque também é direito, o mercado hoje exige com que as empresas personalizem cada vez mais o que o cliente quer, e caso você queira atender e acompanhar essas mudanças de trabalho do job, na verdade, que vai acompanhando ao longo do tempo, caso você opte em atender esse dinamismo, é importante que você precifique por ele e não fique sem cobrar, ou melhor, você não tem uma sensação de que está trabalhando muito e no final não está recebendo aí o que de fato deveria ser o esperado, né, mediante o que foi investido. Então, e aí como a gente já comentou, eu queria trazer aqui uma das principais empresas, né, que sofrem com o retrabalho hoje, que são as agências digitais. Tem um estudo que a RD fez juntamente com a Rock Content que mostra que 40,7% das agências apontam retrabalho como uma das maiores dificuldades da gestão interna. Muitas vezes porque o briefing vem errado, muitas vezes porque o cliente muda de ideia toda hora, muitas vezes porque a diretoria não gosta, então pede para trocar cor. E essas idas e vindas, elas querendo ou não, ela impacta diretamente no resultado final, principalmente de gestão aí da empresa. 27,6% aponta como um dos principais desafios encontrar ferramentas que atendam às demandas da agência. Então, é difícil você conseguir mensurar isso através de Excel, ou quando você coloca lá numa planilha, ou num quadro, o que está indo, o que está voltando, qual que é aquela versão daquela peça que você criou. Muitas vezes as empresas não conseguem ter esse gerenciamento porque não encontram ferramentas disponíveis no mercado para fazer esse gerenciamento. E olha só que notícia boa, o Rerenit ele pode ser usado para isso, e eu vou te mostrar como, e além uma visão muito mais estratégica desse tempo que está sendo investido. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é de que 25,7% aponta como motivo de perda de clientes a dificuldade em apresentar resultados. Ou seja, é muito difícil você criar valor com aquela conta e muitas vezes o cliente tem uma sensação de que ele está pagando muito e você não está fazendo quase que nada, está fazendo pouco. E aí o importante é você ter um controle para mostrar para ele quantas vezes isso foi e voltou, quantas vezes mudou-se o escopo do projeto, do briefing, e aí ele ter uma noção mais clara de quanto ele te consome só com as alterações que são feitas ao longo do retrabalho, ao longo do processo, com o retrabalho. Sendo que você também vai ter uma visão super estratégica de internamente quanto que esse retrabalho impacta, né, no teu processo como um todo de criação de valor com o seu cliente. Porque se a equipe também não está conseguindo entregar com qualidade aquilo, é hora de rever os processos de campanha, é hora de rever os processos de design thinking para criação de novas ideias. Então tá aí umas dicas para vocês sobre esse assunto. Beleza?
E aí, pra gente evitar o retrabalho, ou trazendo aqui algumas dicas rápidas para vocês, primeiro passo, briefing bem feito. Galera, comecem a conversar mais com seus clientes. A comunicação, e aí já passando aí para a segunda dica, ela é inimiga da refação. Ou seja, uma empresa que se comunica bem com o cliente e comunica bem internamente, ela não tem muitos problemas ligados aos retrabalhos e às refações, porque é muito bem alinhado, é muito bem conversado. Então, quando você for estruturar o seu briefing, passa ponto a ponto com o cliente, crie formulários, padrões de preenchimento, de maneira que o atendimento ou a área comercial não deixe de passar nenhuma informação que é importante para a área de criação desenvolver esse projeto, né? Quando você for para dentro de uma empresa e você for receber solicitações de filiais, por exemplo, ou de outros departamentos, que você é uma área que presta esse tipo de serviço para internamente, não deixe de ter formulários fixos e que são obrigatórios o preenchimento, porque dessa forma você já se blinda de ter todo ali um risco, né, de faltar informações e você não conseguir entregar de fato o que o cliente, né, o que a área está te solicitando. Então o primeiro ponto é isso, crie um formulário, crie processos, deixe as expectativas e a comunicação muito bem alinhada, tanto com o cliente, né, para quem você está entregando esse serviço, quanto para a equipe. Conte para a equipe o que você precisa e como isso funciona. E um outro ponto, planejamento. E aí, planejamento fica aí como uma terceira dica, ou seja, além de você ter um briefing bem feito, você ter a comunicação muito bem alinhada, planeje muito bem o teu projeto e monitore, né? Monitore, conduza o processo de forma correta para que você tenha tanto a entrada quanto a saída desses jobs de forma muito bem estruturada e isso não impacte aí na sua gestão. E agora eu quero, na verdade, contar para vocês um pouquinho como que o Revit pode te ajudar a mensurar esse retrabalho e essas refações. E aí é sempre importante também, além de você mensurar isso, você formalizar e registrar todas essas alterações para que você tenha uma visão mais gerencial e estratégica na hora de ir conversar com o cliente sobre esse assunto, né? De contar para ele que, olha, você está mudando de ideia bastante, a gente está tendo muitos problemas de retrabalho e isso está atrasando os seus projetos e prejudicando a agência. Então a gente vai ter que reprecificar isso, ou vai ter que mudar ou definir um limite máximo de alterações. E se for com a equipe, galera, a gente está tendo muito retrabalho, vamos ter mais atenção, vamos focar mais, perguntem mais antes de começar a fazer. Então são algumas ideias aí para você gerenciar. E aí, como é que isso fica no Revit, Rafael? Bom, já vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a minha tela do Revit, né? Então muita gente já conhece. E aí eu quero contar alguns lugares que você vai precisar construir e parametrizar sua conta para que você mensure esse retrabalho. Primeiro passo é você vir aqui em administrar e tá vendo aqui onde está tipos de tarefa. Dentro do Revit você pode mensurar as refações ou retrabalho como um tipo de tarefa. Então vem aqui, inclui esse tipo e você pode criar. Por exemplo, eu tenho um aqui, refação. Eu até fiz uma estimativa de 2 horas, em média, que o sistema gasta que eu coloquei como orçamento, né, para fazer as alterações que o cliente me pede, mas eu tenho visto que a média que as pessoas gastam nesse tipo de demanda é de 10 horas, ou seja, eu estou com um grande problema aqui para resolver. É claro, essa é uma conta teste, mas aqui você tem uma visão da quanto você estima, né, de planejamento e o quanto que de fato ele acontece, ele ocorre. Mas, primeiro passo, criar um tipo de tarefa, refação. E aí, beleza, você tá lá trabalhando, o cliente te ligou, né? Rafael, cara, eu tô olhando aqui, recebi a peça, mas eu não gostei, eu acho que a gente tem que trocar a cor, a gente tem que mudar, enfim, o layout. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, encontra essa demanda. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, numa campanha X, aleatória, e eu vou pegar uma tarefa qualquer dentro do meu Revit. Vou pegar esse briefing, por exemplo, que está aguardando aprovação. Basicamente, eu vou em mais ações, eu vou clonar essa atividade, fica aí uma dica para vocês. E aí, tá vendo aqui onde está tipo? Você pode alterar ele e colocar refação. Então, você está criando uma nova demanda, mediante aquela anterior que já tinha sido criada, só que agora é um tipo refação, ele já vai estar dentro do mesmo projeto, do mesmo cliente. Você pode selecionar para quem que vai fazer esse tipo de atividade e aqui você pode mudar o nome, você pode colocar refação, mas para ter um reconhecimento aí dessa tarefa na lista do colaborador.
Mediante isso, você vai salvar, né, então essa atividade de refação e aí você pode inclusive criar um status para ela. Olha só, tá vendo aqui onde tem as minhas coluninhas do Kanban? Você pode vir e adicionar uma coluna como refação. E aí você pode trazer essa campanha que foi, essa tarefa que foi gerida, né, que foi criada, você pode arrastar ela e jogar ela para essa coluninha, de maneira que você controle dentro daquele projeto o que está em refação ou em retrabalho. E aí algumas dicas para você de como gerenciar isso. Primeiro passo, dentro de relatórios, você tem um relatório super bacana que é o esforço por tipo de tarefa. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Dentro desse relatório, como ele vai trazer o quanto foi investido por tipo de demanda, você vai conseguir ter uma visão de quantas refações foram realizadas naquele período, o quanto aquelas refações, né, vamos supor que esse desenvolvimento P, ele seja meu tipo de tarefa refação. Então eu fiz 100 refações no mês, que me representou 50% do meu total de tarefas, que foram 50 horas investidas, ou seja, numa visão geral da empresa, eu investi de custo só nesse tipo de demanda 55%, baseado na hora homem trabalhada, que já é um conceito do Earned que vocês conhecem. Então fica aí uma dica, que é o primeiro relatório para ter essa visão. Segundo ponto, o tempo que fica em retrabalho, o tempo que fica em refação, para você encontrar gargalos de processo mesmo, né? Se isso está sendo muito longo para fazer as devolutivas para o cliente. É muito ruim quando o cliente te pede uma troca e você gasta lá muito tempo para retornar. Então, essa aqui fica uma dica, que é o timesheet, né, dentro do tempo por etapa. E aí você vai conseguir ter uma visão de tudo que é refação, o quanto ficou parado ali naquela etapa, e aí já é uma forma de você gerenciar e agilizar a entrega do teu cliente. E aí o melhor fica para o final, é claro, criar uma métrica no teu dashboard, que aí é a sua parte estratégica da gestão. Então minha última dica, e não, né, uma das mais importantes, é você vir aqui em nova métrica, você vai criar um gráfico por horas registradas por tipo de tarefa, e aí você vai selecionar o tipo de tarefa sendo refação. Você vai vir aqui, selecionar os tipos de tarefa, você vai encontrar aquele tipo que você criou, e aí você vai selecionar o período que você quer comparar, né? Eu aqui já tenho um criado, do qual eu criei ele no mês. Então eu tenho uma visão de quantas horas eu invisto, né, da minha equipe, por exemplo, por mês, somente em refação. Se eu percebo que a minha equipe está tendo um aumento dessas horas investidas, eu preciso rever os meus fluxos e os meus briefs, né, e planejar melhor a minha entrega. Mas, dessa forma, você consegue então ter uma visão do quanto que você está reduzindo de retrabalho e reduzindo, então, inclusive o custo, né, que isso gera para a sua empresa. Porque quanto mais tempo investido em refação, mais caro se torna aquela entrega para você. E aqui fica então algumas dicas, né? Você consegue comparar isso ao longo do mês, e se você clicar, ele vai te trazer exatamente quais foram as refações feitas e quantas horas foram investidas em cada uma naquele período. Beleza? Galera, é isso. Como mais uma vez, são dicas rápidas. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, consulte a gente, consulte a equipe de CX, a equipe de vendas. Vai ser o maior prazer te ajudar aí a gerenciar as tuas atividades, as tuas refações e trazer mais rentabilidade para o teu negócio ou para a tua área, né? Tanto dentro de uma empresa quanto para quem já é uma empresa de serviço que presta aí serviços para clientes. No mais é isso, muito obrigado e conte com a gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vai ser o maior prazer acompanhar vocês aí nos próximos meses, tá bom? Obrigado, um abraço e a gente se vê nos próximos. Até lá!